Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que orem a Deus, eu peço a confirmação no coração, sabedoria no Espírito. Estejam com as suas Bíblias abertas, ok? Não somente ouçam. Meus amados, os religiosos evangélicos costumam pegar a passagem de Jó para poder justificar a aflição do cristão, né? Ou seja, Jó, que era um homem rico, vamos dizer assim, né? Que tinha todos os bens, os filhos ali todos vivos, né? Todo mundo ali obedecendo a ele, a sua esposa, estava tudo certinho, até que tudo foi tirado dele e ele passou aquela aflição da falta de bens materiais, né? Mas, meus amados, será que a aflição do cristão é essa? É ter geladeira vazia, passar pelo deserto, vamos dizer assim, como os muitos religiosos falam? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Eu não vou ler o capítulo, a metade do capítulo, né? Não metade, né? Um pouco antes da metade do capítulo. Eu não vou ler todos esses versículos porque vai ficar muito grande. Então eu vou resumir. Os irmãos podem ler a partir do capítulo 6 do Evangelho de João, do versículo 22 até o 71, até o final do capítulo 6, ok? Então, do versículo 22 é quando Jesus começa a falar a verdade dele mesmo, como Jesus é a salvação, é o pão da vida, né? No caso, Jesus era a própria palavra de Deus, né? O próprio verbo, como diz lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Então, ele é o pão da vida, ele é a palavra de Deus, o verbo, né? E quando Jesus fala que aquele que não comer da sua carne, não beber do sangue dele, isso quer dizer tomar as aflições dele, cada um tomar a sua cruz, tomar as aflições de Jesus Cristo, falar a verdade. Então, todo aquele que segue a Jesus tem aflições no mundo, porque fala a verdade. Assim também, como você pode ver já, a partir do versículo 60, quando os discípulos, todo mundo que está ali ao redor, os 12 discípulos e os demais discípulos que estão ali ouvindo ele, todos eles se escandalizam com a verdade de Jesus Cristo, por ele dizer que ele é o pão do céu, né? O pão que desce do céu, e que se é todo aquele que não comer de sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com ele, né? Então, meus amados, o pessoal se escandaliza e os discípulos perguntam no versículo 60: duro é esse discurso? Quem pode ouvir? E Jesus explica mais uma vez, né? E no versículo 60 já vê as pessoas saindo de Jesus. Não suportaram a verdade, não suportaram o peso da palavra e saíram, abandonaram Jesus, já não andavam mais com Jesus. E quando Jesus viu os 12 ali em pé com ele, também escandalizados, né? Paralisados ali, rejeitando o que Jesus falou, Jesus perguntou no versículo 67: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Ou seja, Jesus perguntou ali, né? Vai querer também sair como aqueles ali que saíram? Que não suportaram as minhas palavras? Então, meus amados, a aflição do cristão é dizer a verdade, é falar de Jesus. Quando você fala de Jesus por exemplo, os religiosos evangélicos, eles não te suportam e eles acabam te reprovando. Até mesmo se você tiver um amigo evangélico, por exemplo, que está dentro do sistema religioso, e você que conhece como é a sã doutrina de Cristo e começa a falar com ele, ele já vai te reprovar e te chamar de herege. E por causa de que você fala a verdade, é capaz dele te abandonar. Ele não suporta a verdade e vai te abandonar. E quando você estiver vamos supor, numa situação difícil, ele não vai te ajudar. Então, meus amados, a aflição do cristão é quando as pessoas te abandonam por causa da verdade.
e até mesmo causam injustiça por você falar a verdade. Então, quando você fala a verdade para um mundo de mentiras, o mundo de mentiras vai te condenar, porque você fala diferente deles. Mas se você falar igual, o mundo não vai te condenar, porque o mundo vive aquilo ali. Então você está agradando ao mundo. Por isso que certas coisas da Bíblia que a igreja não prega e você prega, eles acabam te condenando, mesmo estando escrito. Como, por exemplo, as mulheres não podem agir de autoridade, pregar com autoridade, como os homens. Os irmãos, por exemplo, vão os irmãos vão em 2 Timóteo, em 1 Timóteo, os irmãos vão em 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 2, versículo 12 ao 14 ali, Paulo explica. Assim também como lá em 1 Coríntios 14, se eu não me engano, versículo 34, os irmãos podem ir lá, tá ok? Então, quando você diz a verdade, você acaba sendo reprovado. E isso, você falando da Bíblia, e isso não só na questão da religião evangélica, como também de outras religiões, porque Jesus não é religião. Jesus é doutrina. O amor é de conceito moral, como já falei. Então, quando você pratica o amor e a sã doutrina de Cristo, que está no amor, então você passa a ser estranho para o mundo, que você pensa diferente, fala diferente, age diferente e etc. Então o mundo não conhece você. E o mundo, os amigos que estão nesse mundo, que já estão acostumados com um tipo de pregação, vão rejeitar você. E quando você, por amizade, por amor que você tem a eles, precisar deles, eles não vão te ajudar. E isso que eu estou falando para os irmãos é uma pregação forte, porque verdadeiramente cristãos passam isso. E eu aqui estou passando isso, ok? Então, meus amados, Jesus fala, os irmãos vão lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que Jesus fala o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, ou seja, para que todas as coisas das aflições do mundo, que todos os cristãos que seguem a Jesus Cristo como manda a Bíblia, em amor e em verdade, possa ter o discernimento de que essas coisas vai acontecer com todos aqueles que seguem verdadeiramente a Jesus Cristo. E isso aí, a pessoa não vai entrar em baixo astral, porque ela tem paz em Cristo Jesus, entendeu? E ele continua: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se você for ver a história de Jesus, você vai ver, Jesus foi perseguido por pregar a verdade. Jesus foi quase apredejado por falar a verdade. O que aconteceu com os apóstolos? O que aconteceu com os profetas? Entenderam, meus amados? Então, você falar a verdade e o mundo te rejeitar e você perder amizades por causa da verdade que você prega, isso é a sua aflição, porque o mundo vai te rejeitar. Então você vai ter menos acesso aos amigos, menos acesso a contatos, aquela amizade que você tinha, etc. Né? E até mesmo a outras pessoas, porque quando você reprova pela Bíblia uma ação de um irmão, aquele irmão que conhece todas as palavras deliciosas que a religião evangélica prega, ele vai te difamar para as outras pessoas. E essas pessoas, elas vão estar sabendo disso e elas vão crer, porque é o mundo falando, entendeu? Então, assim como aconteceu também com Jesus. Jesus falou, mas o mundo não creu. E mataram Jesus. E só creram depois que viram a verdade. Então, meus amados, é isso que a palavra quer dizer. É isso que a aflição verdadeira quer dizer. Quando você pratica a verdade, você é injuriado por causa da justiça que pratica. Você, por falar a verdade, você já está declarando guerra. Ok? Então, quando você já fala a verdade, você já declara guerra com o mentiroso. Tá ok? Porque o mentiroso quer mentira. Ele não quer verdade. Tá ok? Então, meus amados,
É essa a verdadeira aflição do cristão. Não é passagem de Jó, tá? Não é passagem de Jó. Passagem de Jó é outra coisa que nós vamos também falar aqui no canal, tá ok? E aquilo ali também é usado pelos religiosos evangélicos por teoria da prosperidade. Amém? Meus amados, espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.